Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Daniela do Geração de Amor e o tema de hoje é castigo e consequência. Bom, vamos começar pelo castigo, né? O castigo, quando a criança tem uma atitude que a gente não gosta, né? Ou faz uma besteira, o que a gente fala, né? Vai pro castigo, vai pro teu quarto pensar, né? Ou muitas vezes tem gente que bate, né? Que aí o castigo físico eu já nem ia entrar muito nisso porque é um pouco absurdo, né? É só a gente colocar essa situação, transformar essa situação para nossa vida de adulto e imaginar que a gente fez uma coisa errada no trabalho ou fez uma coisa que não estavam esperando que a gente fizesse e alguém desse um tapa na gente, ou alguém falasse assim, vai pro castigo. Se a gente acha tão absurdo, né, no nosso mundo adulto, por que a gente acha normal para as crianças, né? Realmente o castigo não educa. Porque, primeiro que o castigo passa pelo adulto, né? Então já vem como se fosse uma pena imposta. A criança se vê sem saída. Ela fica assustada porque, ai meu Deus, já vem um castigo. Então muitas vezes ela evita de fazer aquela coisa errada, né? Que ela quer fazer, ela quer experimentar e tal, ou então até ter uma pirraça, justamente para não passar pelo castigo, mas só para evitar aquilo que ela não gosta, né? Porque ela não vai entender que aquilo que ela tá fazendo não é legal, ou tá errado, ou faz sentido de alguma maneira para ela, né? Porque o que ela quer evitar é justamente o castigo, ou perder um brinquedo, ou que alguém grite com ela, né? Porque tudo isso gera medo. A criança que está cumprindo uma pena, no fim das contas, ela vai ficar mais irritada, né? Mais nervosa, muitas vezes vai querer se rebelar, né? Vai querer uma vingança, e não vai aprender por que aquilo está acontecendo. Na verdade, o que surge dentro dela é uma sensação de injustiça. Por que estão me tirando alguma coisa? Por que estão me tirando daquele lugar? Se o que eu fiz não tem nada a ver com isso, né? Porque o castigo é para cumprir uma pena, é infligir um sofrimento. E, aliás, muitos adultos, né, tanto pais como professores, realmente não gostam de admitir, mas a razão pela qual castigam, na verdade, é uma luta de poder, né? E para se vingar. Porque a criança fez alguma coisa que a gente não gostou e a gente quer, com o nosso poder, como nós somos mais velhos e tal. Então, ó, você vai pagar por isso que você fez e você vai ficar aqui pensando ou vai ficar sem esse brinquedo e tal. E a nossa intenção já vem cheia de emoção de raiva, de irritação, né, de vingança também. Isso tudo passa para a criança. E ela realmente não vai absorver o motivo pelo qual ela está de castigo. Porque no caso da consequência, os pais ficam livres, né? Eles já não estão carregados com aquela intenção de raiva, de irritação, porque a consequência é uma coisa que deriva diretamente da atitude da criança. Então, assim, nesse caso, a gente pode ajudar a criança a pensar nos resultados da ação dela, né? Com empatia, com carinho, com firmeza, né? E vai mostrando para ela, na verdade, que a criança começa a entender que tudo que ela faz vai ter uma consequência, vai ter um resultado daquela atitude. Então, ela cresce entendendo isso e vai aprender a fazer escolhas para a vida dela, que é uma coisa dificílima. Muita gente não sabe fazer escolhas, tomar decisões, né? Então ela passa a entender que uma ação vai ter uma reação, vai ter um resultado gerado diretamente pelo que ela fez. Não passa pelo adulto, né, a questão da consequência. É um resultado natural já da ação dela. Então, nesse caso, se a criança deixar, por exemplo, de fazer o dever de casa, né, porque quis ficar brincando, quis fazer outra coisa no momento, o resultado, a consequência vai ser, ela vai levar o dever de casa sem fazer para a escola, né? E provavelmente vai ter que perder o recreio fazendo a lição na hora do recreio. Isso é uma consequência direta da atitude dela, da escolha que ela fez para ela, né? Não é um castigo, é uma consequência natural, né? E a gente tem que diferenciar também as consequências naturais das consequências lógicas, né? A consequência natural realmente é uma coisa que deriva diretamente da atitude da criança, da ação da criança, né? Então, eu não vou levar o meu casaco porque eu não tô com frio. Começa a chover, fica frio, a consequência natural é que eu vou sentir frio, né? Eu não quero comer agora. Então, beleza, você vai ter que aguentar até a hora do almoço. Não quero tomar café da manhã. Então, até a hora do almoço você vai ter que aguentar. Uma consequência natural. Se você ficar com fome, você vai ter que lidar com essa escolha que você fez. Então, no caso, a consequência natural deriva diretamente da ação, da atitude da criança, né? Sem intervenção de um adulto. E a consequência lógica, apesar de derivar, né, da atitude da criança, tem a intervenção de um adulto normalmente. Tipo, meu filho derrubou um copo de leite no chão, então a consequência lógica seria ele pegar um pano e limpar esse leite. Então, no caso das consequências, a criança consegue experimentar
o resultado, né, direto das suas atitudes. Né? Então ela vai ser um momento de aprendizagem. Né? A gente, ao invés de considerar o erro uma coisa ruim, a gente pode considerar o erro uma forma de aprender alguma coisa. Então não é uma coisa ruim. Né? A disciplina positiva foca muito nisso. O erro é uma oportunidade de aprendizagem. É muito importante que a gente deixe, né, permita que a criança aprenda com seus erros. Existem super mamães, super papais e super professores que não querem deixar a criança ter essa sensação de frustração e aprender com o erro dela. Existem 4 R's da consequência. Que a consequência tem que estar relacionada com o que aconteceu. Ela tem que ser respeitosa, ela tem que ser razoável e tem que ser revelada de antemão, anteriormente. Se não existe um desses R's, não é consequência, vira castigo. Né? Então, assim, eu derrubei um copo de leite no chão e a consequência relacionada seria o limpar, né? Ela seria respeitosa se fosse falado com respeito, né? Olha, filho, o que a gente tem que fazer agora, né? Ah, não, eu tenho que pegar um pano para limpar isso. Então, vamos fazer isso? Vamos deixar limpinho? Ela tem que ser razoável, então você vai limpar o que você sujou. Você não vai falar para a criança limpar a casa inteira porque ela deixou um copo de leite cair no chão. E o ideal é que seja revelada antes. Olha, sempre que a gente deixar alguma coisa cair no chão ou a gente sujar a mesa, né, a gente tem a responsabilidade de limpar. Vamos combinar isso? Então tá combinado, tá tudo acordado. Então a criança já sabe a consequência daquela atitude, daquela ação. Não vai ser uma surpresa para ela, né? Tá, esses vão me falar assim, mas e eu quero saber consequência para tudo. Pois não tem consequência lógica para tudo. É muito difícil nessa hora que tá acontecendo o problema, né? Normalmente uma luta de poder, né? Uma pirraça. É difícil a gente gerenciar a nossa emoção, né? A gente tem que entender que o nosso estado emocional vai influir muito na hora da gente tomar uma decisão de ou castigar a criança ou de pensar numa consequência lógica. Então, se não houver uma consequência lógica óbvia, provavelmente essa não vai ser uma ferramenta interessante para ser utilizada na hora de resolver o conflito. A gente vai ter que pensar em outra saída, né? Então a gente pode pensar, de repente, em focar numa solução, né? A gente tem esse hábito de focar no problema, né? A gente não foca na solução. E a solução, pensar em soluções para aquele problema pode ser muito útil, né? A gente pode criar rotinas, a gente pode oferecer opções limitadas para a criança. Você quer fazer isso ou fazer aquilo, né? Porque às vezes a gente tem na cabeça que dar opção para a criança é premiar pelo que ela está fazendo de errado. E não é bem assim, né? Às vezes a gente se sente satisfeito de poder ter uma alternativa, né? Porque se não tem uma alternativa, acaba virando um castigo também. A gente tem a opção também de pedir ajuda, né? Mostrar a nossa vulnerabilidade, mostrar que a gente está sensível, que não tá legal para conversar, né? Para resolver uma situação naquele dia, também é importante, porque a criança se espelha na gente. Então, se ela vê vulnerabilidade na gente, vê que a gente tem dias que a gente está pior, ela também vai conseguir mostrar que ela tá pior num dia, né? Então a conversa é sempre importante. E aquela questão de, como eu falei no outro vídeo, né, de acompanhar a criança no sentimento, de validar o sentimento dela, de conversar, olha, o que tá acontecendo? Você tá chateado por isso, né? Nomear os sentimentos, as emoções, né? Então, pedir ajuda, falar, olha, filho, hoje eu não tô legal, eu tô muito cansada, então eu tô ficando irritada com o que tá acontecendo. Você pode me ajudar? Eu posso contar com a tua colaboração? Pode ser? E às vezes a criança, quando vê que a gente baixa um pouco a guarda nesse sentido, né, que a gente não tá reativo, que a gente não tá com raiva, a predisposição dela em ajudar é muito maior, né? A gente consegue muitos melhores resultados quando a gente se acalma, respira 1000 vezes se forem necessárias, né? E fala com ela que a gente precisa daquela colaboração. No fim das contas, né, na nossa sociedade, para quem faz uma coisa errada, tem um castigo, né? Então, a gente é exemplo para as crianças nisso também. A gente pega o carro e cruza um sinal vermelho aí. Isso é exemplo, porque se tem um guarda, a gente não vai fazer isso, né? Se tem um radar, a gente também não vai fazer isso, porque tem uma multa, tem uma consequência da nossa atitude. E as crianças percebem isso. Então, se a gente tá com as crianças e, não vou entrar aqui na contramão rapidinho, não tem ninguém olhando e tal, isso tudo eles absorvem,
Ah, mas por quê? Então, quando tem um castigo, você vai se comportar bem e quando não tem, você vai se comportar mal? Isso acaba sendo exemplo em cada coisa que a gente faz na nossa vida, a gente é exemplo para os nossos filhos, né? Para bem e para mal. Então, eles vão estar com os olhinhos postos na gente o tempo inteiro. Então, tanto o castigo como o grito, vem uma autoridade de fora e não faz com que a criança aprenda. Ela não vai sofrer aquele processo, né, de aprendizagem, de que a minha ação tem uma consequência, eu fiz isso, então eu vou... o resultado vai ser esse. Não, passou o adulto no meio, deu um susto nela e ela parou de fazer porque ela tá assustada. E não é bom, porque na hora que a gente tem medo, na hora que a gente se assusta, a gente se conecta com o nosso cérebro reptiliano, como eu falei no outro vídeo, né? E o nosso cérebro reptiliano é responsável pelo quê? Pelos instintos primitivos, né? Então a gente quer se defender, a gente se rebela, a gente foge, né? Tipo, é como se fosse uma mensagem assim: fuja! Sai daí, porque aí tem perigo pra você. Então a gente não vai agir racionalmente, a gente não vai entender o que a gente está fazendo. Então, enquanto a criança não se tranquilizar, ela vai estar guiada pelo medo e não vai entender o que ela está fazendo. Tem uma frase da Jane Nelson que para mim explica muito da disciplina positiva, que de onde a gente tirou a ideia louca de que para a criança fazer melhor, se comportar melhor, ela tem que antes se sentir pior, né? E realmente, a pessoa não vai fazer o melhor porque ela está se sentindo pior. Ela vai fazer melhor quando ela se sentir melhor, né? Então, a disciplina positiva explica justamente isso. Você não tem que castigar, não tem que infligir dor e sofrimento na criança para ela se comportar melhor, porque assim ela vai virar uma pessoa com baixa autoestima, ela não vai desenvolver a autoconfiança, ela vai ser uma pessoa provavelmente que vai necessitar da aprovação dos demais para se sentir bem, ou vai se sentir uma pessoa que não é valorizada, né? Então, assim, o castigo a longo prazo tem resultados horrorosos, né? Claro, a gente não vai falar que o castigo não funciona. Ele funciona imediatamente, né? Normalmente ele bloqueia a atitude ruim, o que está gerando o problema, porque a criança fica com medo, né? Então a gente dá um grito, a gente tira um brinquedo ou fala vai pro seu quarto e tal. E claro, a criança na hora se bloqueia por medo, né? Porque ela não quer sentir aquilo. Mas não é porque ela tá entendendo que ela tem que mudar a atitude dela, porque aquilo faz sentido, ou porque aquilo é errado. Então, resumindo, quando tiver acontecendo uma situação na sua casa que tá te irritando, né? As crianças não estão te obedecendo, estão fazendo uma zona e você não tá sabendo como lidar com aquilo, a primeira dica que eu te dou é pra primeiro sair de perto, respirar, porque a gente tem que... Primeiro, a gente não pode exigir que as crianças, né, se controlem quando a gente não tá se controlando. Então, a gente tem que gerenciar essa emoção na gente, ficar um pouco zen, né, tentar se desconectar um pouco daquele ambiente tumultuado para poder pensar, para evitar um castigo, para evitar um grito, para evitar uma palmada, porque isso não vai funcionar, né? E aí, na hora de aplicar uma consequência, a gente tem que pensar, bom, se tiver uma consequência natural, ótimo, porque já vai derivar diretamente da atitude deles. Ah, mãe, tô descendo e tal, não vou levar o meu casaco, tá frio lá fora. Tá bom, então você vai ter que lidar com frio, né? É uma questão sua, você tá escolhendo isso, né? Então, eu não tô afim de comer, agora eu vou esperar o almoço. Beleza, se tiver fome, você vai esperar o almoço. Uma consequência natural da sua escolha. Então, você vai aprender que quando você escolher isso, você vai ter esse resultado. E se tiver uma consequência lógica óbvia, né, que está totalmente relacionada com aquilo, com aquele acontecimento, com aquela situação, beleza, né? Apesar do adulto ter que intervir, né, para poder ajudar a criança a resolver aquilo, é uma consequência óbvia. Agora, quando não tiver uma consequência lógica óbvia, é melhor a gente se valer de outras ferramentas, né, que eu vou falar em outros vídeos, né, vai ser assunto para próximos vídeos. Mas existem muitas. E sempre vai ser uma opção melhor conversar, se reunir, pensar nas soluções, pedir auxílio, pedir colaboração antes de aplicar um castigo, porque o castigo não ensina. Pessoal, o vídeo de hoje foi esse, sobre o castigo e a consequência. Eu espero ter explicado claramente para vocês, assim, essas ferramentas. Bom, o castigo não é uma ferramenta, mas a consequência lógica, a consequência natural são. E a gente vai falar sobre outras ferramentas que são muito úteis nessas horas de conflito, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e toquem no sininho para toda vez que tiver um vídeo novo vocês serem notificados. Mais uma vez, eu agradeço muito a vocês por vocês estarem assistindo.
Para mim é um desafio esse projeto. Eu estou muito feliz de estar podendo compartilhar essas experiências com vocês. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo!